Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus e as religiões. Então nós vamos abordar acerca dessa temática tão importante, tentando entender a interpretação das religiões acerca da identidade de Deus. Vale a pena conferir até o final para não perder nenhum conteúdo. Existem milhares de religiões, portanto, se tornaria impossível nós estudarmos o que cada religião entende acerca de Deus. Para facilitar a nossa tarefa e fazer com que a gente possa ter um entendimento maior acerca desse assunto, eu vou destacar algumas concepções acerca de Deus, algumas interpretações que fazem parte da maioria das religiões. Sendo assim, através dessas identidades, nós vamos compreender um pouco melhor a diferença de uma religião para outra acerca da sua relação com o divino. A primeira concepção é o panteísmo, isto mesmo. Essa palavra panteísmo, ela identifica Deus como uma matéria, o universo. Para os panteístas, a identidade de Deus ela é encontrada no universo. Quando nós compreendemos a natureza, quando nós entendemos a criação das estrelas, tudo é Deus. Deus está em tudo. Portanto, nós devemos reverenciar a natureza, reverenciar as estrelas, tudo aquilo que é material faz parte da divindade. Deus está presente em tudo. Tudo é Deus para os panteístas. As religiões que seguem o panteísmo são aquelas que adoram a seres, adoram a natureza, adoram a coisas materiais. Isto é uma ênfase do panteísmo. Ao reverenciar a natureza ou seres, estão manifestando a ideia de que Deus é a própria matéria. Já o panenteísmo vai pensar semelhante, porém, vai entender que Deus sim está em tudo, mas ele não é a matéria, não é algo palpável. Deus é o espírito da criação. Quando nós entendemos que por trás desse universo existe um espírito, e esse espírito é o divino, é a essência divina. Sendo assim, o panenteísmo entende que Deus é o espírito que se faz presente em todo o universo. As religiões que seguem a ideia do panenteísmo são aquelas que invocam uma meditação transcendental. Nós precisamos entrar em sintonia com o universo, termos harmonia com o mundo ao nosso redor, porque Deus é esse espírito, ele precisa ser compreendido através de uma meditação, através de uma reflexão com as coisas que estão no universo. Outra concepção muito conhecida é o politeísmo. Poli vem de dois ou mais deuses. Na verdade, o conceito politeísta acredita que não existe um único Deus, não, mas existem vários deuses, sendo que cada Deus tem a sua característica e o seu poder. Nas religiões presentes hoje no mundo, nós podemos destacar a Índia. Sim, na Índia há adoração a vários deuses, a milhares de deuses que são cultuados na Índia. Voltando um pouco para a história, na Grécia Antiga também se enfatizava a questão do politeísmo, isto é, a crença em vários deuses. O enoteísmo segue o mesmo princípio do politeísmo,
Não existe um único Deus, pelo contrário, há uma diversidade de deuses, sendo que cada Deus tem a sua característica. O que muda no enoteísmo em relação ao politeísmo é que existe um Deus superior e deuses inferiores, isso mesmo. Há uma hierarquia divina, no qual vai haver um Deus que é superior, lá dos gregos, né? O Deus Zeus, que seria o Deus superior, ou em outras culturas que vão reverenciar que existe um Deus que criou o universo, que esse Deus é o Deus superior, e depois também vão existir outros deuses que têm a sua importância. Agora chegamos no monoteísmo, a crença de que existe um só Deus. Isso foi algo que surgiu mais precisamente lá no início, com a cultura judaica, no 5º, 6º século antes de Cristo, onde eles enfatizavam o Deus Javé como o único Deus. Isso era algo diferente do contexto do mundo antigo. A ideia do monoteísmo tem sido muito presente atualmente através do cristianismo, do judaísmo e também do islamismo. Do conceito monoteísta, nós vamos ter aqui algumas vertentes diferentes. Por exemplo, dentro do conceito monoteísmo, que existe um só Deus, nós temos o deísmo. O que o deísmo defende? O deísmo defende que Deus é somente transcendente. Esse Deus único é um Deus que está acima de tudo que foi criado, sendo ele inacessível. Isto é, nós não podemos se relacionar com esse Deus, assim também como esse Deus não interfere na nossa vida, na nossa história. O deísmo está muito presente nas religiões intelectuais, aonde eles defendem a existência, sim, de um ser superior, que é a causa da existência de tudo. Porém, eles não relacionam essa ideia de que esse Deus vai interferir na nossa vida. Pelo contrário, nós temos o livre-arbítrio para decidir e seguir os nossos caminhos. De alguma forma, essa ideia está muito presente no contexto atual, no qual as pessoas elas reconhecem a existência de um Deus, mas vivem totalmente indiferente a esta realidade. Aqui nós temos agora no teísmo aberto uma outra vertente do monoteísmo, isto mesmo. O teísmo aberto acredita na existência de um único Deus, porém, diferente do deísmo, o monoteísmo acredita que Deus é somente imanente. Deus não é um ser transcendente, que tem todos aqueles poderes. Não, Deus abriu mão dessa sua natureza para se tornar um Deus humano, isto é, está no mesmo nível dos homens. É um Deus que se relaciona, é um Deus que interage, é um Deus que tem as fraquezas humanas para poder compreender como nós sentimos diante de algumas situações das nossas vidas. E chegamos aqui ao teísmo bíblico, que na realidade é uma concepção mais completa, mais lógica acerca de Deus. Para o teísta bíblico, Deus é um ser, ele não é a natureza, não é uma matéria, não é um espírito perdido no espaço, uma força. Não, ele é um ser espiritual, sendo que esse ser espiritual, ele é tanto transcendente, ele está acima daquilo que foi criado, porque ele é a causa de tudo que foi criado, a partir dele que tudo veio a existir, e somente dele, não existem outros deuses, ele é único, mas esse mesmo Deus que é único, que está acima da obra criada, ele tem controle sobre a sua obra criada. Sendo assim, ele também é imanente.
ele interage com os seres humanos, ele intervém na história, ele se relaciona, ele atua, tanto sendo transcendente como sendo imanente. No teísmo bíblico, nós vamos ter aqui uma compreensão ainda muito mais ampla acerca da identidade do divino. O teísmo bíblico, ele se fundamenta na fonte geral e na fonte especial. A fonte geral é a compreensão acerca de Deus a partir do uso da razão, da lógica. Quando nós olhamos o universo, as obras que foram criadas, a natureza, nós entendemos algumas características desse ser divino. É necessário existir um ser que criou, ele tem uma inteligência, ele tem uma onipotência, ele tem características que o identificam como sendo divino. Porém, para a compreensão mais aprofundada acerca desse ser tão grandioso, nós temos também a revelação especial, o livro sagrado, a Bíblia, que tem a sua historicidade e tem também toda uma fundamentação aonde nós podemos encontrar muitas provas que esse material que foi escrito ainda na antiguidade pelos judeus e que também se desenvolveu ao longo da história, no início da era cristã, são textos que trazem sim muitas particularidades importantes para compreendermos melhor a concepção desse Deus identificado como teísmo bíblico. Encerramos a nossa videoaula de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e também ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!